Reúna os homens. Vamos atrás dele. Por causa de um livro. Não é um livro qualquer! Por causa de um livro. Não é um livro qualquer! É uma arma! Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados. Vai nos dar controle sobre eles. Vai nos dar controle sobre eles. Vai nos dar controle sobre eles. Se nós formos dirigir mais do que uma cidade pequena, temos que tê-lo. Pessoas virão de todo lugar. Elas farão exatamente o que eu disser. Pessoas virão de todo lugar. Elas farão exatamente o que eu disser, se as palavras forem do livro. Pessoas virão de todo lugar. Elas farão exatamente o que eu disser, se as palavras forem do livro. Isso já aconteceu. E vai acontecer de novo. Nós só precisamos daquele livro. Watch out now. Take care, beware the thoughts that linger. Winding up inside your head. The hopelessness around you, around you. In the death night. Beware. Beware of sin. Tradição que em 326 d.C., a mãe do imperador Constantino, Santa Helena, pediu que a escada que Jesus subiu no dia em que foi condenado à morte em Jerusalém fosse transportada para Roma. A cada ano, mais de 500.000 fiéis visitam com fé e devoção o local intimamente ligado à paixão de Jesus e de joelhos sobem os 28 degraus do também conhecido como Pretório de Pilatos. Muitos fiéis continuam a... O reitor diz que os papas que vieram aqui confirmaram esta tradição popular. O último foi Pio IX. Ele veio aqui diversas vezes. A última foi na tomada de Roma, quando o Estado Pontifício foi anexado à Igreja. O Papa, já ancião, subiu a escada santa de joelhos. O santuário da Escada Santa encontra-se no local onde antigamente estavam os palácios de Latrão, antiga sede dos papas. Os séculos passaram, mas ainda encontramos aqui verdadeiros tesouros da igreja, como a Capela de São Lourenço, que conserva afrescos que representam a Santíssima Trindade e os doutores da igreja. Encontramos ainda uma porta de bronze datada do IV século que nos leva à Capela Santa Santoro, que foi o mais venerado santuário de Roma. Questa è stata la cappella privata dei pontefici
Esta foi a capela privada dos papas. Aqui estão características da arquitetura gótica e romana. Aqui temos o primeiro exemplo de pintura italiana, não mais medieval. Un esempio di pittura italiana, non più pittura medievale. O que de mais antigo se conserva na capela é a imagem do Santíssimo Salvador, um ícone ligado à milenária devoção do povo romano. Tradições como estas ajudam a nutrir a fé de um povo que peregrina e que, cansado do que é passageiro, busca o que é eterno. God is love. I don't love you. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020. Muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con las explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también alguna mía, ¿no? Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another, just to discover and explore those commonalities.
they can't find the right words to express this word. That started also on July 2018, the first installed the workspace of this year on this Oculus. The steel structure now is in place. Welding and alignment activities will start soon. Tomorrow will As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Por que você não foi abrir com Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Cerimonial para falar com Deus. Né? Grande arquiteto do universo, absolutíssimo, posso entrar na tua presença? Se posso, passe um vento por aqui. Os protestantes chegaram ao Brasil de mãos dadas com os maçons. Isto é fato histórico e não dá para apagar. O pastor Robert Porter Thomas fundou a loja maçônica George Washington naquela cidade. O espaço abrigou, em 1880, a reunião de avaliação para aprovação ao ministério de Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro pastor batista brasileiro, ambos maçons. O missionário americano, Archibald Green Simonton, 1833 a 1867, chegou ao Brasil, em 12 de agosto de 1859, em São Paulo com cerca de 700 alemães protestantes. Sem ter onde reuni-los, Simonton, que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil IPB, aceitou a oferta de maçons locais, que insistiram para que ele usasse sua loja, gratuitamente, para os trabalhos religiosos. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos, que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham porque dentro dos nossos templos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos e diversos irmãos que fazem parte
que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo. A denominação, que abrigava diversos maçons, sofreu uma cisão em 31 de julho de 1903. Um grupo de 7 pastores e 11 presbíteros entrou em conflito com o sínodo da IPB, porque a denominação não se opunha ao que seus membros e ministros fossem maçons. Foi então fundada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro pelo americano, o pastor Richard Ratcliffe. Fundaram também em 1874 a loja maçônica George Washington, onde se encontravam cerca de 8 batistas, sendo que pelo menos 5 deles também foram fundadores da primeira igreja batista. Entre eles estava o pastor Robert Potter Thomas. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus, receberam ajuda da maçonaria. A colaboração espiritual partiu por parte de um pastor batista e maçom, Richard Ratcliffe. Diante destes fatos, o pastor Daniel Batista denuncia: não seria novidade que a maçonaria utilizou, como utiliza-se, de instituições evangélicas como fachada, com peso de tradições, para implementar princípios maçônicos no Brasil com rosto de missão cristã. A aplicação destes mesmos princípios liberdade, igualdade, fraternidade, que foi geral e uniforme para diversas instituições como Presbiteriana, Assembleia de Deus, Metodista, etc. Fica registrado que a educação geral do povo evangélico é o êxito da arbitrariedade liberal, um povo que se põe a gritar que é necessário resolver a questão social, sacrificar-se pela paz, por meio de acordos internacionais, divisões de partidos e luta de emulação, que não é feita a 100 montões de reais e dólares no bolso destes pastores do Estado maçônico. Deste modo, a força cega do povo evangélico é o apoio da maçonaria, os infiltrados, os únicos que podem guiá-los com segurança até a destruição, para que os fins correspondam. Mistificamos, embrutecemos e corrompemos a cristandade de uma educação fundada por princípios e teorias falsas que são inspiradas por eles, os maçons. Hoje percebe-se que o movimento evangélico realmente tem cara de maçonaria, templos, escadas, símbolos e ritos sacramentados. Chegou aonde chegou porque é produto da maçonaria. Aquilo que é ecumênico, ambiental e pacifista e não cristocêntrico. Um evangelho cheio de paixão, embrulhado, construído por capitalistas, ao mesmo tempo, protagonizado por marxistas teólogos que querem dar ideia impraticável, que são capitalistas para si próprio, no sentido literal, na verdade farinha do mesmo saco, política. O tempo passou e agora a causa maçônica nos gerou tormentos, lideranças evangélicas, bem canalhas, cheios de habilidades, de uma esperteza insolente e apóstata. Ratos de biblioteca, alimentados por estas expectativas satânicas, capazes de sacrificar tolos em nome de Deus para se manterem vestidos de terno preto. A maçonaria é o pai deste filho chamado movimento evangélico. Deuteronômio, capítulo 4. Depois Moisés disse ao povo de Israel: tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando Ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Então, vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz.
Quando o Senhor, nosso Deus, falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol. Quão forte é o sol, suave é sua luz, que aquece e faz crescer. Sol que me fere, sol que me toca, sol que incendeia. A quinta-feira foi marcada por devoção na cidade do México. Milhares de fiéis foram ao santuário reverenciar a Virgem de Guadalupe, que é padroeira do México e também da América Latina. Alguns devotos caminharam de joelhos até a imagem. A missa reuniu uma multidão. Uma grande multidão veio falar comigo. Eles disseram: Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios à deusa chamada Rainha do Céu. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Porque ela é a mãe de Deus e nossa mãe, é a rainha do céu e da terra, e é ela que esmaga a cabeça de Satanás. Será que você não vê? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Obedeça ao que está escrito. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo. É a igreja. É a fé de 2000 anos da igreja. Por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Essa é a igreja na qual eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte da igreja dos santos, na igreja de São Francisco, na igreja de Santo Antônio, na igreja de Santo Tomás de Aquino, de Santo Inácio de Loyola, e os santos mais recentes, Santo Pio de Petrolcina, São José Maria Escrivá, etc. Essa é a igreja que eu faço parte. Nós cremos nela e fazemos tudo aquilo que os santos fizeram. Então, porque os santos veneravam Nossa Senhora, eu vou venerar também. Acabou. Esse é o argumento cabal. Guia-nos, mestre. Precisamos do Senhor. Feliz é a mãe que o concebeu e o criou, Senhor. Não, felizes aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem.
Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querem falar com o senhor. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus.